Bem-vindos ao From the Vault, Making Off do baú de Playboy The Series, Julius Version. Como esse vai ser o primeiro From the Vault de todos os outros, eu queria explicar o que é isso e qual é a proposta desse quadro dentro desse relançamento de entrevistas. From the Vault significa do baú e foi literalmente inspirado no que a Taylor Swift fez nos relançamentos de música dela, onde em todo o relançamento ela trazia um extra, revisitando. E é pra isso que estamos aqui, tirando coisas do baú, justamente pra falar sobre esse momento, que foi a minha primeira entrevista. Essa entrevista tem uma história muito peculiar, porque ela foi minha primeira e ela recebeu a notícia dela foi muito estranha. Era final de ano, eu tinha ido viajar pro Chile, porque eu fui passar o Natal lá com meu pai, com a minha irmã. E entrei no avião, fiquei 4 horas sem internet. E quando eu saí, tinha zibilhões de ligações, mensagens e afins. E tipo, vai rolar uma entrevista. E eu tava tipo, o que tá acontecendo? Amiga do céu, eu tô muito feliz que tudo, e essa data vai ser ótima, porque eu vou estar na casa da minha amiga que é filmmaker, ela tem câmera, dá pra gente fazer um puta rolê legal com o cenário e tal. Ai, eu tô muito feliz! E aí, tipo, eu simplesmente tive que esperar eu chegar no hotel que eu ia ficar, sentei ali na janela e fiquei entendendo tudo que tava acontecendo, porque eu tava em surto. Mas o pior foi saber que não era só, tipo, vai rolar a entrevista. Foi tipo assim, a entrevista vai acontecer no dia 30 de dezembro, era dia 24. E aí, tipo, entre o dia 24 e o dia 30, foi uma correria que vocês não têm ideia, porque teve que ser feito o roteiro dessa entrevista. Eu e a Carol, a gente fez junto o roteiro dessa entrevista, porque a gente precisava enviar ele antes do dia 30, porque dia 30 era entrevista, mas tinha que enviar antes pra eles poderem aprovar. Então tinha que enviar, tipo, dia 26, 27, alguma coisa assim. E aí eu tava tipo, meu Deus, é a primeira. Como era a primeira, não tinha um modelo de roteiro ou um formato que eu já sabia que funcionava pra mim. Depois, baseado nesse roteiro, eu fiz um formato que funcionou pra mim e era meio que tipo, vamos seguir essa estrutura, mas esse era o primeiro. Isso de colocar bate-bola, jogo rápido, o momento ensinando eles a falar português, um momento reservado a perguntas sobre a série, perguntas individuais, tudo isso, eu e a Carol fomos pensando juntos e montando numa estrutura que eu tava tipo, tá, eu não quero que seja só uma entrevista do tipo, só perguntas sobre as séries e os personagens de vocês, porque tipo, isso é legal, mas isso muita gente pergunta. Tipo, eu não quero só um roteiro quadradinho, muito formal, do tipo, vamos falar sobre o personagem de vocês e sobre a série, como foi a experiência pra vocês, mas também não quero só uma palhaçada, eu quero vamos dividir por blocos, aí a ideia de dividir por blocos. Então, geralmente começava com as perguntas, depois teve bate-bola, jogo rápido, e depois ensinando a falar português, já serve ali pra dar um tchau. E essa foi a fórmula meio que ficou até em futuras entrevistas. Ela foi sendo adaptada, por exemplo, vocês vão ver no futuro que teve entrevistas que foi invertida a ordem, porque eu pensei, os artistas às vezes demoram pra se soltar, e se a gente jogar uma brincadeirinha antes das perguntas mais sérias? Enfim, isso foi sofrendo vários testes, mas como foi a primeira, foi caótica. E eu tava aqui reeditando ela agora, e eu me deparei com momentos do Bruto que eu tinha esquecido que foram cortados pra versão final. Do tipo, eu errando um monte, eu simplesmente fazendo uma pergunta mega estranha. This question might sound a little bit confused. Que ninguém entendeu. E aí, tipo, tem um corte gigantesco até a intérprete conseguir explicar isso pra eles. Oh my gosh, can we do this again? This question? I'm sorry, the question about... This question, this one. Oh, about that... Yeah. E voltar pra parte que vocês viram na versão final, que é eles respondendo, porque simplesmente ficou um buraco. E eu comecei a ficar nervoso, e eu tava tipo, desculpa, fiz uma pergunta muito louca. Mas o que eu achei engraçado de ver foi que, tipo, tinha muitos momentos de silêncio nessa entrevista. Do tipo, eles terminavam de responder, e eu não sabia o que fazer. Eu tava com um tablet, eu literalmente fiz assim, tipo, eles terminavam de responder, eu tipo... Nice. Good. Good. E, enfim, eu não sabia muito ter esse jogo de cintura, porque eu tava um pouco nervoso, mas não era nem nervoso do tipo, caramba, tem artistas na minha frente aqui, eu tô entrevistando eles, era um nervoso do tipo, de primeira experiência mesmo, independente de qual fosse a primeira experiência, era um nervoso de tipo, é a primeira vez me entrevistando alguém em inglês, e aí tem que passar por um intérprete, vai pra eles e volta pra mim, e nem sempre volta com a mesma intensidade ou com os mesmos detalhes que de fato eles falaram, enfim, foi uma dificuldade tremenda de, tipo, ouvir o que eles falaram e pegar um gancho no que eles falaram pra poder dar uma continuidade legal, sem ser só, tipo, tá bom, próxima pergunta. Eu não queria que fosse assim, mas foi um pouco em alguns momentos. Mas tudo bem, nas próximas isso foi melhorando. Eu gosto que depois de um tempo fui aprendendo a ser mais brincalhão nas entrevistas, que é uma coisa que eu admiro muito e eu gosto muito de tentar ser e fazer também.
Mas assim, nesse primeiro foi meio fiasco, as minhas piadas não foram muito bem entendidas. Eu tô muito, muito, muito feliz de estar revisitando esse material. Lembro que eu tive uma troca gigantesca com a Carol na época, porque quando a gente recebeu a notícia dessa entrevista, ela tava mais à frente que eu na série. Eu tinha, tipo, acabado de começar, tava no episódio 1, e a Carol já tava bem mais avançada que eu. E nesse pouco tempo que a gente ia ter, eu não ia ter tempo de sentar e assistir até onde tinha chego. Acho que já tava no episódio 7, talvez, se eu não me engano. Eu dei o meu melhor pra assistir o máximo que dava. Eu acho que eu assistia talvez até o 4, alguma coisa assim. Mas não ia dar tempo de assistir tudo isso, fazer roteiro. Enfim, e a Carol foi muito incrível de sentar comigo, contar o que estava acontecendo, fazer um perfil, assim, de cada um deles, falando, olha, o personagem de cada um deles vai acontecer isso, 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 eles são assim, assim, assim. Amigo, eu vou te mandar as contas dos TikToks deles. Vou mandar um vídeo de cada um pra você ver o surto que esses meninos são. Pra você ver, né, tipo, como eles são e tal, né, já ter uma noção de como que é o mood. E às vezes ter alguma ideia de pergunta também, essas coisas assim, tá? Foi muito incrível ter esse momento de sentar, não só pra entender a série, mas pra entender os atores, quem eles são. Porque assim, a gente não ia ficar fazendo na entrevista perguntas sobre a série em si, tipo, o que o personagem tal fez, tipo, isso também. Mas era muito mais sobre os atores, era muito mais sobre, tipo, as experiências dele em estar ali e também criar uma ponte entre o Brasil e eles, perguntar sobre o que eles sabiam sobre o Brasil, né, dancinhas e afins. Então, tipo, não era só sobre ter assistido a série, por isso que ter esse momento com a Carol de, tipo, vamos falar sobre os atores, a personalidade deles, o que eles costumam postar, o que eles gostam de ouvir. Um deles gosta de postar dancinhas de funk, e isso é uma coisa legal pra ter um gancho lá, então não é só sobre a série, mas vai muito além disso. Mas acho que uma das principais coisas, e agora eu trouxe isso na reedição, era entender qual era o meu papel ali dentro daquela entrevista. Eu ainda tinha uma dificuldade muito grande de me ver como entrevistador, afinal era a minha primeira experiência. E as poucas entrevistas que eu vi, eram muito tipo, vamos focar nos artistas que estão sendo entrevistados. Óbvio, eles são as estrelas da entrevista, mas ao mesmo tempo eu queria tanto trazer algo legal, que fosse uma via de mão dupla entre eu e eles, que eu não queria ficar escondidinho ali no canto da tela, ou não aparecer em tela. Isso foi uma crise interna pra mim no momento, porque eu fiquei tipo, eu não quero soar como se eu fosse uma estrelinha e tipo, eu quero aparecer na tela grandão aqui. Mas também eu acho que entrevista é uma via de mão dupla, sabe? Eu aprendi muito isso com a Eric, quando ela me deu umas dicas, e eu me inspiro muito em entrevistas e programas de auditório onde, tipo, o entrevistador e o entrevistado é ali 50-50 e é uma troca. O entrevistador tem que dar pra poder receber. Não é só tipo, vamos lá, pergunta número 1, tal. E aí, tipo, você some da tela, deixa o artista responder. Porque senão ele tá respondendo um questionário, como qualquer outra experiência que ele vai ter como artista, respondendo coisas por aí. O grande questionamento pra mim era, tipo, como eu vou me inserir ali de uma forma natural, onde a gente possa coexistir ali. E é isso, a entrevista só é legal por causa deles, mas também só é legal porque eu também tô lá. Não teria um sem o outro. E eu acho que eu me rebaixei muito, sabe? Do tipo, ninguém tá aqui pra me ver, sabe? Tipo, tá todo mundo aqui pra ver eles. Então, eu vou ficar menorzinho ali na tela, porque, enfim, ninguém tá interessado em mim. E óbvio, eu sei que as pessoas estão ali pra ver os artistas. Mas é isso, depois dessa entrevista eu passei a me esforçar mais pra tá presente, entreter e ser engraçado e fazer perguntas muito boas, a ponto de quem estiver assistindo não olhar pra mim como tipo, tem um carinha ali fazendo umas perguntas, mas tipo, como se fosse parte daquilo, tanto quanto os artistas ali, sabe? E na versão original, eu acabei ficando menor ali, num canto. E nessa reedição eu falei assim, poxa, eu tô tão bonito, vamos dividir a tela, e nos momentos que eles estão falando, a tela é deles. E no momento que eu estou falando, a tela é minha, por que não? Eu acredito muito que boas entrevistas venham por causa de bons entrevistadores, e acho que esse foi o primeiro passo pra eu aprender a começar a ser um bom entrevistador e descobrir o que é único, assim, nas entrevistas que eu faço. É o humor, são perguntas engraçadinhas, mas como esse humor vai ser feito em outro idioma, então será que vai dar o timing? Enfim, na época, apesar de eu me diminuir bastante e estar nessa crise, hoje eu vejo que foi um processo de me valorizar bastante também e entender que não tem melhor ou pior. Não tem entrevista só aparecendo um entrevistador, nem aparecendo só um entrevistado. As melhores entrevistas são aquelas que a gente vive uma troca genuína. E eu me inspiro muito em entrevistas, por exemplo, da Eric. Pra quem não viu, fica aí a dica de uma grande inspiração pra mim. A entrevista que a Eric fez com o Moss Bank presencialmente, eu acho que é uma aula de como, se a gente colocar só os entrevistados ali, com simplesmente perguntas sendo jogadas, tá? É uma coisa super morna e chata de assistir. Mas se a gente colocar uma entrevistadora foda, divertida, carismática, engraçada,
que sabe dosar entre perguntas e descontração. Smile for the camera, Moss. He just said, yes, this is the smile right there. Don't like this. Yeah, it's the sun right there. This is the sun. Que sabe entregar pra eles intimidade, pra que eles se sintam confortáveis em devolver intimidade. Sai uma entrevista completamente diferente. E assim, vejam essa entrevista. Vocês vão ver, vocês vão entender o que eu tô falando. É isso, esse foi o primeiro From the Vault do Julius Version de Playboy The Series. Vão ter outros relançamentos, porque foram feitas 5 entrevistas. Se eu não me engano, 5 entrevistas. Então as 5 serão relançadas e as 5 terão os seus From the Vault com reflexões e revisitas de momentos e making-offs e depoimentos e afins. Então, muito obrigada por esse momento. Se você ficou até aqui, parabéns. Beijos! É só Julius mesmo. É